Irmãos, graça e paz. Antes de passarmos a palavra, temos alguns avisos. Primeiro, referente à salinha, que nós já notificamos e avisamos aqui. Aquela salinha está disponibilizada para criancinhas de colo. Tá? É um espaço onde as mães podem se dirigir para amamentar seus filhos ou para ficar com seus filhos pequenininhos de colo, enquanto também participam da reunião da igreja. Em relação às crianças, também foi nos pedido para avisar que necessitamos de professores, de irmãos e irmãs que se dispuserem, forem tocados no coração, que se dispuserem a ajudar lá em cima com as salinhas das crianças. Pedimos encarecidamente que os irmãos considerem isso diante do Senhor. Não é pesado, é feito um rodízio, não é isso? Então dá perfeitamente para conciliar com a participação aqui do culto. Se você tem esse desejo, o Senhor despertou seu coração, procure a irmã Natália ou a Socorro. Essas irmãs então vão receber vocês. Considerem isso diante do Senhor, que existe realmente essa necessidade, essa carência. E o terceiro aviso referente ao almoço comunitário, que inicialmente estaria programado para domingo que vem, não vamos ter, problemas outros, e o almoço comunitário será em março, 18 de março, quando também ocorrerá o batismo. Tá? Então, domingo que vem não teremos almoço comunitário. Outro aviso que eu falei domingo passado é sobre o edital que está ali. Vocês procurem dar uma lidinha. Eu acho que, se não estou enganado, dia 3, né? Dia 4 de março, nós vamos ter, por ocasião da reunião de domingo de manhã, na mesa do Senhor, no final da reunião, 11 horas, nós vamos ter uma pequena assembleia, onde nós vamos estar conversando sobre alguns assuntos da ata, da Constituição, e também referente a alguns diáconos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Desculpe, eu esqueci de orar pelas crianças, tá? Mas podem subir, eu faço isso em seguida. Vou orar pela palavra, eu também oro pelas crianças e pelos professores. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, vamos ler do verso 9 até o verso 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver deste modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Pai, somos gratos por esse tempo de comunhão, de adoração e de compartilhamento da Tua Palavra. Pedimos graça para a continuidade desse tempo. Nós somos tão pequenos diante da Tua Palavra, e sem a Tua assistência nada é possível, tanto para compartilharmos quanto para ouvirmos. Nós necessitamos da Tua ação em nossa mente, em nosso coração, que o nosso coração esteja alargado, que a nossa mente esteja atenta, para que a Tua Palavra possa vir de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a Tua vontade. Te pedimos em nome de Cristo. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é uma oração do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossos.
apóstolo Paulo não conhecia esses irmãos. Em suas viagens missionárias, ele passou perto, ele esteve em Éfeso, que fica perto, Colossos fica perto de Éfeso, mas ele não esteve ali em Colossos. E, ao que parece, se não foi o fundador, pelo menos foi o irmão que deu bastante assistência ao nascimento dessa igreja, teria sido o irmão Epáfras, aonde ele faz referência aqui no versículo 7, dizendo: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual nos relatou do vosso amor no Espírito. E então em seguida ele faz esta oração pelos irmãos. Paulo escreve esta carta, ele dita esta carta a um dos seus acompanhantes que o serviam na prisão, mais ou menos pelo ano 60, enquanto ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. Então já estava, digamos assim, num estado bem adiantado do seu ministério. E ele então, uma carta bonita, muito bonita, uma carta onde ele vai discorrer sobre aspectos importantíssimos da carreira cristã, do propósito eterno de Deus, centralizando a mensagem do propósito eterno de Deus, do Evangelho em Cristo Jesus, na totalidade do seu Evangelho, passando nesta carta a visão da igreja como uno entre judeus e gentios. Não havia mais parede de separação. O propósito de Deus não era somente, nunca foi só dos judeus. Ele descreve isso muito claro aqui no capítulo 2, ele chama isso de um mistério de Cristo. Se o mistério de Deus era Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, essa igreja universal composta de judeus e gentios de todos os povos, dos quais nós, graças ao Senhor, fazemos parte. E nesses versículos que nós lemos, do 9 ao 12, ele então extravasa aqui o seu coração, o seu encargo por aqueles irmãos, mesmo não os conhecendo. Nós sabemos que Paulo foi um irmão, um vulto levantado pelo Senhor naquela época, na igreja primitiva, para complementar o trabalho dos outros apóstolos, para trazer com mais clareza a visão do eterno propósito de Deus. Deus não está de forma alguma preso a um homem, nunca esteve. Por isso nós repudiamos qualquer homem que levante e diga: eu sou o apóstolo de Deus aqui na terra. Infelizmente, muitos movimentos cristãos, genuínos, evangélicos, que começaram genuínos no seu início, se corromperam depois por causa disso, porque alguns irmãos se acabaram sendo idolatrados e se instituíram, ou os outros intitularam de o profeta, ou apóstolo de Deus nessa geração. Deus não está amarrado com ninguém. Ele sempre levantou homens, e também mulheres, mas principalmente no que diz respeito ao ministério da palavra, ele sempre levantou homens vários, os quais tinham uma parcela da revelação, se complementavam entre si. Mas nós não podemos negar que, com respeito à visão do propósito de Deus, da igreja, Paulo foi o mais claro. E isso foi referendado, ele foi testemunhado pelos outros apóstolos, que o receberam no primeiro concílio em Jerusalém. Pedro faz referência a Paulo na segunda carta, dizendo da graça que Deus tinha dado a Paulo, dele falar daquelas coisas tão profundas e maravilhosas, e que alguns, não entendendo, deturpavam para a própria perdição deles. Então Paulo aqui derrama o seu coração para com aqueles irmãos que ele não conhecia, e é uma oração fantástica, uma oração que, como nós podemos ver, ela cobre todos os aspectos da vida cristã. É interessante, Paulo é muito prolixo, graças a Deus por isso. Ele escreve, vocês podem ver que nessa oração aqui não tem ponto, todos esses versículos começam e vai ter ponto só no final. É verdade que dizem os entendidos de grego, não conheço o grego, que no grego não se tem muita pontuação, vírgula, essas coisas, então muitas vezes na tradução que é colocada, mas eu creio que deve ter seguido aqui mais digamos, corretamente possível o original. Então nós não temos. Paulo vai enfileirando aqui as frases, as colocações, os superlativos,
como Efésios no capítulo 1, naquela doxologia tão maravilhosa, que é difícil ler e meditar, né? Com o coração frio e seco. Paulo ali vai empilhando adjetivos maravilhosos, expressões, exclamações, né, de adoração. E aqui ele vai empilhando aspectos preponderantes, importantes da vida cristã. Se aqui tem uma visão da vida cristã, leia essa oração de Paulo. É sobre isso que ele escreve todas as suas cartas. E aqui nós temos resumidamente. Vocês querem ver? Ele começa dizendo: não cessamos de orar por vós, né? Está dizendo aqui do seu coração intercessor por aqueles irmãos, e de pedir, primeiro, que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele diz como isso, né? Ele vai dar alguns adjetivos, vai esclarecer melhor. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com que propósito? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então aqui nós temos Paulo já falando da importância do propósito da vida cristã, que é viver para o Senhor, né? E como é importante para isso ter conhecimento, não apenas intelectual, mas um conhecimento espiritual, que é dado pelo Espírito. Agora ele diz, vivendo para o seu inteiro agrado, mas não somente isso, ele complementa, porque viver para o agrado do Senhor também diz respeito a nós frutificarmos. Lembra que Efésios capítulo 1, no capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós fomos criados para boas obras, né, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então ele diz, frutificando em toda boa obra, pois nós vamos ver o que é isso, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele começa falando de conhecimento de Deus, mas ele fala de crescer nesse conhecimento. Mas a vida cristã não para aí. Aqui nós temos o conhecimento, nós temos o serviço, a vida de comunhão, de serviço, né, de boas obras, de crescimento espiritual, mas ele diz, sendo fortalecidos com todo poder, como nós precisamos e como nós somos negligentes disso. Aqui está Efésios capítulo 6, onde ele fala, demais irmãos, ou seja, por fim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós temos inimigos. Aliás, temos inimigos em nós, né? A carne. Nós temos inimigos fora de nós, e nós temos um inimigo mortal, Satanás, que manipula hostes malignas e que usa a carne que habita em nós e usa o mundo fora de nós, porque ele quer frustrar os propósitos de Deus para conosco. Então, sendo fortalecidos com o poder, segundo a força da sua glória. Mas ele fala também aqui da carreira que deve ser corrida com perseverança e com longanimidade. Mas não acabou. Também ele diz do coração que nós devemos ter de adoração, ele diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos da parte que nos cabe, da herança que nos cabe dos santos da luz. Veja que então envolve todos os aspectos da carreira cristã. Paulo não deixou nada de lado nessa oração. Ele diz que ele orava por esses irmãos constantemente. E com respeito à oração, eu creio que nós estamos cada vez mais claros da importância da oração, tanto na nossa carreira cristã, quanto no respeito a nós, a oração pessoal, individual, todos os aspectos dessa oração, oração de comunhão, oração de adoração, oração de petição, oração de clamor ao Senhor, de abrir o nosso coração, de levar as nossas mazelas diante dEle. Se há um lugar onde nós podemos estar nus espiritualmente, emocionalmente, é na presença do Senhor, porque Ele já nos conhece totalmente, até aquilo que nós não sabemos de nós mesmos, e Ele não nos rejeita, Ele nos aceita como somos. Mas também o aspecto importante da oração, que é a oração no sentido de cooperarmos com o Senhor na conclusão, na consecução da sua obra, que é a oração intercessória, que é o que Paulo está fazendo aqui. Por mais que você creia na soberania divina, e graças a Deus por isso, o Senhor é soberano, não há outro rei no universo, mas também creio que estamos ficando cada vez mais claros, que assim o Senhor soberano quis trabalhar por meio da oração dos seus filhos. Ele tanto trabalha em nossa vida, por meio da nossa oração. Ele não vai fazer nada sem que antes haja ou levante um clamor no nosso coração,
Vocês lembram que Jesus, estando aqui na terra, sempre chegava para alguém e pedia: o que você quer que eu faça? Estava evidente, estava patente ali o que aquela pessoa necessitava, mas ele não fazia, até que a pessoa se manifestasse. É claro que esse desejo também não é nosso, porque ele é que inclina o nosso coração para buscá-lo, mas tem que haver essa verbalização, tem que haver essa expressão da nossa vontade, que ela é manifestada por meio da oração. É assim que o Senhor trabalha. E no respeito também à sua obra nas outras vidas, nas outras assembleias, também o Senhor decidiu trabalhar por meio da oração intercessória. Na sua soberania, o Senhor decidiu agir dessa forma. Isso é algo que nós não discutimos. Isso é algo que nós nos submetemos. E deve haver em nosso coração então um desejo de nos submetermos diante do Senhor. Então nós podemos sim concluir que pouca oração, pouco mover do Senhor. Pouca oração, pouca profundidade na carreira cristã. Pouca intercessão, pouco mover do Senhor. Embora Ele permaneça Deus, com todo o poder e glória que Ele possui eternamente, Ele escolheu agir por meio da oração do seu povo. Por isso que Paulo ora aqui. Ora, se alguém com tanto conhecimento, com tanta bagagem, que recebeu do Senhor diretamente, sendo praticamente o único, fora os outros 11 apóstolos que andaram com Cristo, que recebeu diretamente do Senhor o Evangelho, que foi levado até o terceiro céu. Ele orava pelos irmãos, ele orava pelas igrejas que ele visitava noite e dia. Ele diz, se vocês forem para Atos 22, ele vai ali naquela despedida de Éfeso, onde eles ajoelham na praia e choram, e ele fala, noite e dia, ele orava, ele estava com aqueles irmãos, ele orava pelos aqueles irmãos. Querido, se alguém com a bagagem de Paulo faz isso, quem dirá nós? Devemos fazer. Isso explica muito do pouco mover de Deus, né, hoje em dia, porque há muita negligência de nossa parte. Então nós temos aqui, nós vamos dar uma passeada rápida aqui com os irmãos, nesses aspectos, nessa meditação, nesses aspectos que ele ora, que são fundamentais na nossa carreira cristã. A primeira coisa que ele pede então é que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento da vontade de Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer, graças ao Senhor, estamos fazendo, estamos progredindo, é ganhar um entendimento maior em relação à vontade de Deus. É muito comum no meio cristão uma preocupação com a vontade de Deus no que diz respeito às coisas exteriores, às coisas que nós vamos fazer. Então eu vou estudar ou aquele curso ou aquele outro, eu vou namorar com tal ou tal pessoa, eu vou me casar com esse ou com aquele, eu vou mudar de cidade ou não vou. Então eu oro buscando a vontade do Senhor. Mas querido, essa é a vontade, digamos assim, particular do Senhor. Mas há algo muito, embora isso seja importante, volto a dizer, não vou negligenciar, não estou negligenciando esse aspecto, mas é algo muito mais importante a conhecermos a vontade universal de Deus, aquela vontade que Ele tem em seu coração para todos os filhos de Deus, para todos os seus filhos. E qual é ela? É a vontade que nós cresçamos, que nós conheçamos aquilo que o agrada. A maneira, Paulo diz aqui, a maneira como devemos viver e agradá-lo. É aquilo que Ele nos deu em Cristo. Qual é o seu propósito? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho da graça? Como Ele nos deu todas as riquezas insondáveis de Cristo? Isso que nós precisamos conhecer. É por isso que Paulo ora, por isso que Paulo escreve, por isso que ele gastava noites em oração, para que os irmãos entendessem esse Evangelho da graça e pudessem conhecer a maravilhosa e a beleza da graça de Deus e das riquezas que Ele nos deu em Cristo. Precisamos conhecer isso. Isso é a vontade do Senhor. Pensem numa família. A maioria aqui é pai ou é mãe. Qual a sua vontade para o seu filho? Em primeiro lugar, diz respeito ao seu caráter, à sua vida. Você quer que ele cresça, que seja uma pessoa amadurecida, responsável, alguém que tenha princípios, valores.
E somado a isso, então, que ele tenha uma profissão, que ele saiba fazer escolhas. Mas o que adianta você desejar que ele vai ser médico, que ele case com uma pessoa maravilhosa, se não for dado a ele pelo menos um pouco de valores, de princípios, de acolhimento, de amor, para que ele seja alguém realmente que tenha um caráter e que saiba fazer decisões na vida? Não vai adiantar nada. Então essa é a vontade do Senhor para nós, porque se nós crescermos no conhecimento da sua vontade, e a sua vontade universal, como eu disse, é igual para todos, é que cresçamos, bebamos de Cristo, conheçamos, cresçamos na santificação, então saibamos aquilo que o agrada. Se nós soubermos aquilo que agrada ao Senhor, nós vamos saber tomar decisões. Muitas das decisões que às vezes a gente fica em dúvida, posso fazer isso ou não posso, e que vamos orar, tudo bem, se estamos em dúvida, devemos orar, devemos é a palavra. Mas se nós tivéssemos já uma maturidade espiritual maior, um relacionamento maior com o Senhor, nós saberíamos com mais clareza. Não vou nem orar sobre isso, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Isso não é para mim no momento. Por isso a importância que Paulo faz aqui, coloca em primeiro lugar, que vocês transbordem no conhecimento da sua vontade. Mas ele diz como isso é possível. Sabedoria e entendimento espiritual. Entendimento espiritual que ele coloca aqui, há uma outra tradução que diz entendimento dado pelo Espírito. Não tem como nós conhecermos as coisas do Espírito senão por ele. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo discorre muito sobre essa questão. Ele fala, ninguém conhece as coisas do Espírito. Aliás, também Romanos capítulo 8, lá pelos versículos 26, 27, 28, também ele vai falar sobre isso. Ninguém conhece as coisas do Espírito, senão o Espírito do homem. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que o Espírito de Deus foi nos dado para que nós conheçamos aquilo que nos foi dado por Deus gratuitamente. Então nós precisamos do Espírito de Deus. Também precisamos da palavra. Texto que foi lido pelo irmão no começo. Lá em Tessalonicenses, fala da importância da palavra, que a palavra pode nos tornar sábios para a salvação. Ela nos repreende, ela ensina, ela corrige, ela edifica. Mas no versículo anterior, que não foi lido, versículo 15, de 2 Timóteo 3, lá fala que Timóteo sabe as sagradas letras, que pode torná-lo sábio, foi o que eu citei agora, para a salvação. Então, a importância da palavra para que nos tornasse sábios, não apenas a letra, mas sem a palavra escrita, ou falada, ou ouvida, o Espírito não tem como agir. Quando o Senhor prometeu a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, Ele diz isso, Ele vos ensinará, Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, é Ele que nos ensina, mas Ele precisa da palavra. É perigoso nós simplesmente tirarmos algo do nada e dizer, o Espírito me disse. Obviamente, a carta de João vem corrigir alguns defeitos nesse aspecto. Ele diz que os Espíritos devem ser provados, e uma das formas de provarmos é a palavra. O Espírito não vai nos dizer nada contrário à palavra. Eu já vi grupos que desfazem casamento, dizendo, não, esse casamento não foi feito no Senhor. O Espírito está dizendo isso. Completamente contrária à palavra do Senhor. O Espírito não vai dizer uma coisa dessa. Não vai. Então, nós precisamos da palavra, mas nós precisamos do Espírito de Deus, porque Ele que vai iluminar a palavra, Ele que vai nos convencer, Ele que vai constranger o nosso coração. Vocês lembram que domingo passado foi lido o texto, o irmão compartilhou, lá daquele caminho de Emaús, 2 discípulos caminhando com Jesus sem saber que era Ele, vindo depois da crucificação, do sepultamento de Jesus, e depois rememorando, depois que os olhos deles foram abertos, os olhos do coração, eles viram Jesus, eles falavam, não é à toa que o nosso coração ardia, enquanto Ele discorria da palavra de Deus, do Velho Testamento. É assim que o Espírito faz. O Espírito aquece o nosso coração, o Espírito nos revela. Agora, não apenas algo emocional, por isso que está aqui a palavra sabedoria. Qual a diferença de sabedoria e conhecimento?
parece que é sinônimo, mas não é. Sabedoria é o conhecimento aplicado à prática. Conhecimento pode ficar só aqui, na cabeça, na cachola. Podemos conhecer um assunto, falar dele, mas não fazermos aquilo que aquele conhecimento nos diz. Isso pode acontecer até com a palavra do Senhor. Mas a sabedoria é conhecimento aplicado à vida prática. É sabermos como aplicar aquilo que temos aprendido do Senhor. Isso é sabedoria. E nós precisamos muito disso. E sem o Espírito de Deus é impossível que haja de fato sabedoria. Agora, queridos, mais e mais, nós precisamos entender isso. E precisamos de ganhar essa realidade, de que a vida cristã não é eu e a Bíblia. Nós não fomos entregues a nós mesmos. A vida cristã não é um livro de regra que você foi entregue e diz, cumpra isso aqui para você agradar a Deus. Foi nos dado um outro Consolador. O Senhor Jesus deixou isso muito claro, e Ele até disse, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Já temos dito muito isso aqui, né? Todos os irmãos. Cristo aqui na terra era Cristo fora dos discípulos, fora de nós. Por mais maravilhoso que fosse, era Cristo fora. Depois que Ele cumpriu a redenção, a promessa do Espírito veio, agora é Cristo em nós. E essa é a esperança da glória. Não é Cristo fora de nós, não é Cristo na cruz. Cristo em nós é a esperança da glória. E o que é a glória? É essa transformação de vida. É esse viver segundo as riquezas insondáveis de Cristo. E Cristo vivendo em nós, de uma forma prática, que precisamos aprender, e isso é sabedoria, nas situações em que vamos passar da vida, nas dificuldades que vamos ter conosco mesmo, com as pessoas, com as situações, é isso, e buscando a ajuda do Senhor. Nós não fomos entregues a nós mesmos, volto a dizer, nós precisamos recorrer, não aos universitários, né? Como diz lá aquele programa, não buscar ajuda externa, não ajuda do pastor. Tem igrejas que é assim, né? Tudo bem, precisamos uns aos outros, não estou aqui dizendo que a vida cristã é eu e o Senhor só, precisamos uns dos outros, podemos nos ajudar, nos aconselhar, graças ao Senhor por isso, mas nós precisamos estar claro, que em primeiro lugar é o Senhor que nos ensina, mesmo que o irmão venha nos ajudar, se o Senhor não agir, não adianta nada, nós vamos apenas estar fazendo o que os outros falaram, vai ser apenas homens ensinando homens. Nós precisamos, mesmo ao buscar ajuda de irmãos, estar aberto ao Senhor e saber que há em nós um conselheiro, há o Espírito que habita em nós, é Ele que pode nos dar conhecimento, entendimento espiritual e transformar isso em sabedoria para a nossa vida diária. Esse era o encargo número 1 do apóstolo Paulo, porque isso era fundamental para a caminhada cristã. Sem isso, nós podemos ser entregues só à Bíblia, tentar cumprir aqui os mandamentos, por nós mesmos, tentar cumprir alguns rituais religiosos, mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a vida de Cristo trabalhando em nós, ela frutifique de dentro para fora. E Paulo então continua dizendo que com isso para viver de modo digno do Senhor. Não vou encher os irmãos de versículo, mas quase toda a carta Paulo fala isso, que o propósito é nós vivermos para o agrado do Senhor. Em Filipenses ele fala, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, vamos abrir só esse, vocês vão encontrar lá também essa expressão de Paulo, esse propósito. Finalmente, 1 Tessalonicenses 4:1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E essa é uma questão importante, continueis progredindo cada vez mais. Essa é uma característica da carreira cristã e de todas as virtudes cristãs.
Pense num grau de 0 a 100. Nós não podemos rotular os ímpios 0, podemos. Eles não têm o Espírito de Deus, eles não têm a vida de Cristo, e eles não têm as virtudes cristãs nele. Mas nós não podemos achar que é porque eu sou cristão, porque o fulano é cristão, tem que ser 100% amoroso, 100% paciente, 100% perseverante. Não. Ninguém é assim. Nós crescemos, nascemos criança espiritualmente, e vamos crescendo, vamos progredindo. Vocês lembram da parábola do semeador? Em primeiro lugar, ali a palavra tem que penetrar no coração, num bom coração, para começar a dar fruto. Essa é a luta. Primeiro vai à beira do caminho, a pessoa não compreendeu a graça, então aquilo não pôde atuar no seu coração, veio um maligno e arrebata. Mas a palavra que penetrou no coração, ela vai encontrar ainda dificuldades. Lembra lá do terreno duro, que é a semente que foi semeada em pedras, terreno de pouca duração, com pedras, e aí a semente nasce, a pessoa recebe com alegria, daqui um pouco vem o sol e seca, porque o coração duro não permite que as raízes penetrem profundamente. Depois vem o outro tipo de coração, tem mais profundidade, mas tem espinhos também. Os espinhos crescem e sufocam a palavra. O Senhor fala que os espinhos são as fascinações das riquezas, as paixões desse mundo, que concorrem com a palavra semeada em nós e que mata aquilo que o Senhor tem semeado no nosso coração. Até aí não foi frutificado. Aí o Senhor diz, agora a palavra que caiu num bom e reto coração, frutifica. Mas como é que diz lá? Frutifica a 30, a 60, a 100%. Então vejam que há uma progressão. Não esperem que as virtudes cristãs, seja quem for irmão aqui na terra, que ele tenha 100% de amor, 100% de piedade, 100% de perseverança. Não. Por isso nós precisamos ser pacientes conosco mesmo e pacientes com os outros. Não julgar os irmãos. Às vezes a gente olha para o irmão e diz que ele é cristão, olha lá, o que ele fez? Esse irmão não tem paciência nenhuma, esse irmão ainda fala palavrão, esse irmão é isso, é aquilo. Nós precisamos caminhar e crescer. Por isso que Paulo ora aqui, progredir ainda mais. E depois de toda essa lista que ele vai colocar aqui, no final do versículo 10, ele ainda diz de novo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A importância de crescer, crescer, crescer. Enquanto estamos aqui, Paulo no capítulo 2 de Filipenses, ele diz isso. Ele já escreve essa carta também da prisão, lá no estado de maturidade cristã, ele diz, não que eu tenha chegado lá, ou que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu ainda estou correndo atrás, eu ainda estou crescendo. Eu deixo para trás as coisas que ficam e corro para as que o Senhor coloca diante de mim, e assim eu vou crescendo espiritualmente. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Queridos, esse é um aspecto muito importante da nossa carreira cristã. Às vezes por falta de ênfase da mensagem ouvida, ensinada, do que lemos, do que aprendemos, ou mesmo de, vamos dizer assim, de comodismo nosso, nós nos tornamos improdutivos espiritualmente. Em respeito aqui à frutificação, é ampla. Aqui diz respeito a toda obra e todo exercício de ministérios que o Senhor nos dá. Aqui está incluída a evangelização de amigos, de pessoas, ou se o dom que o Senhor tem dado é de evangelismo, vá atrás. Está incluído aqui o serviço à igreja, como eu pedi agora há pouco, irmãos, sirvam, que tenham um coração para isso, sirvam lá nas classes, irmãos que sirvam nos grupos caseiros, aliás, alguns já retomaram, né, e outros vão retomar essa semana, e se você deseja participar, desse é o nome, importante que você participe dos grupos caseiros. Também é importante que irmãos também sejam formados, se levantam para abrir outros grupos, né? Temos os diáconos, temos os presbíteros, temos irmãos que exerçam misericórdia, que intercedam, que exerçam amor uns pelos outros, que saibam também ensinar não é só aqui de cima, né? Estar com o irmão, ou quem sabe visitar alguém nas suas dificuldades e tribulações, compartilhar uma palavra, tudo isso é frutificar para o Senhor. São frutos da nossa caminhada com o Senhor.
e que precisa ser evidenciado na nossa vida. Nós não podemos nos tornar inertes e inoperantes. A vida do Senhor é uma vida que flui, e ela flui para a igreja, ela flui para os ímpios, das mais variadas maneiras, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo, então, como eu disse, volta a falar da importância do crescimento, porque é a mola mestra que move a nossa vida. Se nós pararmos a comunhão com o Senhor, estagnarmos, e pararmos, obviamente, que a comunhão vai gerar conhecimento do Senhor, nós estagnamos na vida cristã e começamos a andar para trás com o tempo. Uma árvore cortada, talvez por alguns dias ela continue verde, depois ela vai secando. É assim a nossa carreira cristã. Pode ser que um tempo sem comunhão a gente ainda permanece ali com algum vigor, mas daqui a um pouco vai ficando murcho, seco e vai até andando para trás. Em seguida, Paulo fala aqui no versículo 11, sendo fortalecidos em todo o poder, necessidade que nós temos de nos fortalecermos, de vigiarmos, de sabermos a astúcia dos inimigos, do nosso inimigo, de sabermos que essa é uma realidade, e que nós vamos ser assediados, sim, das mais variadas formas. E quando falamos assim, não é só nos aspectos morais, é em todos os aspectos. Às vezes, nós somos pegos até mesmo fazendo coisa boa, praticando boa ação, mas nós somos tentados a fazer além do limite, a fazer de forma errada. É uma forma. O diabo não tentou pegar Jesus com coisas imorais, com coisas feias. Não é assim. Mas tentou pegar pelo orgulho. Falar, você é filho de Deus? Pula daqui que os outros vão te adorar. Vão achar uma maravilha, você nem vai precisar morrer na cruz. E é assim que o diabo vem. Podemos ser tentados das mais variadas formas, e por isso nós precisamos nos revestir, nos fortalecermos no Senhor. Queridos, cada vez mais eu estou claro que esse é um dos impedimentos do nosso crescimento espiritual. Muitos de nós crescemos um pouquinho espiritualmente, daqui a um pouco tropeça e cai. E aí, daqui a um pouco é restaurado pelo Senhor, cresce mais um pouco, e dali à frente esfria, murcha, tropeça e cai de novo. Pode não ser a mesma coisa, pode ser em outra. E assim o diabo vai impedindo o nosso crescimento em Deus, vai impedindo o nosso amadurecimento. Isso pode acontecer também com um grupo cristão, com uma assembleia que está compreendendo o mover do Senhor, começa a desenvolver, crescer, mudar suas práticas. Daqui a um pouco o inimigo semeia alguma coisa que faz os irmãos se voltarem para si mesmo e pararem de crescer. O diabo não pode tirar a nossa salvação, não pode tirar do livro da vida aqueles que são amados e eleitos pelo Senhor, que nasceram de novo, que têm o selo do Espírito no seu coração. Mas ele pode evitar o seu crescimento. Ele pode tornar a tua vida desgraçada espiritualmente. Se você não vigiar, se você não se fortalecer, se você não ganhar do Senhor, ver toda a riqueza que há no Senhor para isso. E aqui Paulo diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A palavra glória já tem sido dita aqui. Diz respeito ao Shekinah do Velho Testamento, quando ela está dentro do contexto que está aqui. Esse Shekinah do Velho Testamento era a manifestação de Deus. E Deus, quando manifesta, Ele manifesta a sua grandeza, o seu poder, Ele manifesta todos os seus atributos. Essa glória no Novo Testamento, ela foi manifestada na pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele é o resplendor da glória, a exata manifestação de Deus. Então, queridos, e espiritualmente para nós, na medida em que nós
contemplamos o Senhor através dos seus atributos manifestados na palavra, isso traz alguma realidade espiritual para nós. Nós somos fortalecidos. Há uma passagem interessante, não vamos abrir, vou só citar no Velho Testamento, onde Abraão, ele vai encontrar lá antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, quando ele vai lá, tem aquele encontro com o Senhor, a respeito de Ló, pouco antes disso, ele vem da matança lá dos reis, aparece para ele, isso é referido até no livro de Hebreus, o rei de Salém, me fugiu o nome agora, Melquisedeque. Mas antes de aparecer Melquisedeque, aparecem os reis, também me esqueci o nome agora, esse exemplo me ocorreu agora, me perdoem, e tenta negociar com Abraão. Diz: Abraão, dá-me as pessoas e leve os bens embora. Abraão ia lá para libertar Ló. Isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Era uma astuta tentação. Abraão poderia simplesmente ter ficado com o olho gordo, ter recebido ali toda a riqueza, né? Os despojos, exatamente, obrigado, essa palavra que estava me faltando, os despojos, e de entregar a mão, entregar as pessoas na mão dos reis, mas não. Agora, para isso, é interessante, para isso, pouco antes, o Senhor apareceu a Abraão, numa visão, e disse, e reafirmou ali que Abraão seria o herdeiro, e disse: o Senhor é contigo, fortalece-te, homem. Então o Senhor ali reafirmando, aparecendo para ele, manifestando a sua glória, fortaleceu Abraão. E ele, em seguida, então, no dia seguinte, os homens vêm fazer essa proposta e Abraão fica firme, fala: não. Ele luta contra esses reis, então, e derrota esses reis. Isso pode acontecer, certamente, muitas vezes acontece conosco, e muitas vezes nós podemos negligenciar. Visitações do Senhor, palavras do Senhor, que vêm antes de determinadas circunstâncias, de determinadas tentações, para nos fortalecer. Momentos de comunhão com o Senhor nos trazem muito fortalecimento, por isso que ele diz aqui, né? Sendo fortalecidos segundo a força da sua glória. A ideia é a mesma, lá de Efésios capítulo 6, aonde, exortando aqueles irmãos, ele diz: quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O fortalecimento nosso não é nas nossas forças, não é na nossa capacidade, não é no nosso conhecimento, não é na nossa capacidade de resistir ao maligno, não é nem mesmo na nossa estatura espiritual. Se nós dependermos de qualquer uma dessas coisas, nós estamos derrotados. Nós devemos sempre contar humildemente com a força do Senhor, com as virtudes do Senhor, que não estão só no céu, habitam em nós pelo Espírito Santo. E o Senhor pode, naquele momento de dificuldade, de provação, de tentação, nos dar uma palavra, direto, através de um irmão, através da Bíblia, através de um livro, que vai servir como uma flecha, ou como uma espada, que vai nos ajudar a desferir contra o inimigo. Há uma necessidade, queridos, muito grande, de nós olharmos para essa área da nossa vida cristã, porque, como eu disse, nos impede de crescermos espiritualmente. Muitas vezes andamos em círculo, crescendo e voltando à estaca zero de novo, porque não conseguimos vencer determinada área da nossa vida, determinada astúcia do inimigo, que sempre consegue puxar o nosso tapete. A saída para isso, Paulo fala, sendo fortalecidos com todo o poder. O Senhor Jesus, lá no Getsêmani, ao pedir que os discípulos o acompanhassem naquela hora de oração, ele diz isso. Encontrava, sempre que voltava, nas 3 vezes, encontrava seus discípulos dormindo por causa da tensão do momento.
Isso é comum às vezes, né? As pessoas que ficam muito nervosas, ficam sonolentas. E o Senhor diz para eles: vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito em nós está sempre pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós precisamos mudar o foco. Por isso nós precisamos permitir que nosso espírito seja exercitado em contemplar a glória do Senhor, os seus atributos na sua palavra, ter momentos com o Senhor que nos fortaleçam e que nos vão dar sabedoria para os momentos de dificuldade que nós vamos enfrentar, os mais variados momentos de dificuldade. Pode ser uma tentação direta, pode ser uma tribulação, uma dificuldade que você está enfrentando que vai te desanimar. Isso aconteceu com os irmãos hebreus, estavam desanimados, impedidos quase de prosseguir na carreira, porque estavam cansados de sofrer, muita dificuldade, às vezes dificuldades com familiares, dificuldades outras, várias, podem desanimar na sua carreira cristã. E esse é o caso de muitos que estão sempre começando e voltando, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, segundo a manifestação da presença do Senhor, que sempre manifesta os seus atributos, e esses atributos, poder, amor, fidelidade, santidade, todos eles podem ser comunicados a nós pela sua comunhão. Por quê? Porque Ele habita em nós pelo seu Espírito. Cristo está em nós. Mas não apenas isso. Ele também aqui qualifica da seguinte forma: em toda a perseverança. A importância da perseverança na carreira cristã. Isso já tem sido dito muito aqui, né? A importância da perseverança. E longanimidade. Não parece uma redundância? Será que longanimidade também não tem algo de perseverança? Longanimidade, longo ânimo. Perseverança não requer isso também? Mas a palavra longanimidade aqui, eu estive vendo em outras traduções e procurando compreender um pouco melhor aqui, eu pude entender que o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: que vocês sejam pacientes em qualquer situação, mantenham um ânimo avivado, um ânimo ativo, sejam pacientes em qualquer situação que vocês estejam vivendo ou passando. Queridos, a palavra do Senhor, volto lá atrás, o entendimento espiritual, né, o conhecimento espiritual vai nos ajudar muito, porque nessas horas é que nós temos que nos voltar para aquilo que conhecemos do Senhor e dizer: olha, eu não creio num Deus que é soberano, eu não creio no Senhor, minha vida não está nas mãos do Senhor. O que é tal pessoa perante o Senhor? A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então a vida de qualquer um que está tentando alguma coisa contra mim, ou que tem essa situação, está nas mãos do Senhor. Então eu vou permanecer firme, eu vou crer nele. Isso vai nos ajudar profundamente, nos voltarmos para a palavra e nos lembrarmos dos momentos que nós tivemos de comunhão com o Senhor, daquilo que nós ganhamos dele. Precisamos nos agarrar a isso nesses momentos de dificuldade. É isso que o escritor de Hebreus fala no capítulo 2, versículo 1. Importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu lembro de uma vez, ocorreu uma enchente súbita, uma enchente muito rápida, depois de um dilúvio, nos Estados Unidos, e estava ocorrendo um acampamento de jovens cristãos. Algumas pessoas, infelizmente, perderam a vida, mas algumas crianças conseguiram, estavam numa floresta, conseguiram segurar em árvores, e a correnteza passava e eles estavam grudados ali naquelas árvores. E me veio à mente então esse versículo de Hebreus: importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas. Há momentos na nossa vida em que a correnteza vai passar, seja por tentações, seja por tribulações, por dificuldades da vida, por desânimo, a correnteza vai passar. Seja por filosofias do mundo que hoje estão cheias, vai passar a correnteza. E se nós não nos agarrarmos àquilo que nós cremos, aquilo que tem tocado o nosso coração, aquilo que tem falado conosco, nós vamos correr abaixo.
É importantíssimo, então, que nós sejamos fortalecidos e que nos recorremos a essa força do Senhor, a essa força do Senhor, que não é nossa, a palavra e ao Espírito do Senhor. Por fim, Paulo diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele termina dizendo, há uma herança, vocês foram chamados para essa herança, há uma herança incorruptível. Em todas as suas cartas ele fala isso, esse é o propósito da carreira cristã. Há uma herança eterna. Pessoas gastam milhões, a gente lê muito sobre, volta e meia ouve sobre isso, eu me interesso às vezes por dar uma olhada, dar uma lida, com respeito à eternidade, à vida eterna, né? Há pouco tempo mesmo estava vendo uma matéria de isso vem de longa data, isso é milenar. Os faraós estavam vendo, acharam uma múmia e estavam lá tirando a múmia, ela estava intacta. Por que eles mumificavam os faraós naquela época? Porque eles criam que uma hora eles iam voltar à vida, então o corpo precisava estar intacto. Hoje tem milionários aí que pagaria milhões para a vida eterna, tem gente congelando embrião, congelando o corpo. Queridos, nós temos uma promessa de uma eterna herança, não só de uma vida eterna, mas de uma qualidade de vida incorruptível, porque vamos ser semelhantes ao nosso Senhor. Essa é a promessa da eterna herança, e é para isso que nós devemos a cada dia ter os nossos olhos voltados. E Paulo então diz, por isso nós devemos ser gratos. Hoje de manhã tivemos um momento precioso aqui de gratidão, de adoração, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que comprou esse direito para nós. Devemos ser sempre gratos. Ele diz, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, porque o Senhor não só nos livrou da condenação eterna, mas Ele não nos deixou ao léu, não nos deixou entregues a nós mesmos. Toda a carreira cristã, do começo ao fim, é graça, é misericórdia, é dádiva do Senhor. Se nós estamos vivendo de forma moribunda, é porque nós não entendemos ainda a graça que nos foi dada. Por isso Paulo diz, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo, e nos faz idôneo, porque Ele nos deu uma salvação, e Ele desenvolve essa salvação em nós. Não é isso que diz aqui mesmo em Colossenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então vejam, esses dois lados importantes, né? Desenvolvei, pois por quê? Porque Deus é que nos inclina a isso. Responda a Ele, é Ele que desenvolve, Ele que nos dá o querer, é Ele que realiza. Nós temos que apenas cooperar com Ele, e na medida em que cooperamos, crescemos. Esse ciclo se fecha e ele continua no conhecimento de Deus, na sabedoria para a nossa vida, no desenvolvimento espiritual, na frutificação para a boa obra, na vigilância e sendo fortalecidos com poder, e na adoração e na gratidão a Ele, porque é Ele que nos faz idôneos para lançarmos mão da parte que nos cabe da herança na luz. Amém? Pai, bendizemos Teu nome, somos gratos por Teu amor, Tua graça, por essa herança tão preciosa, imarcessível, imaculada, nos céus, reservada para aqueles que são Teus. Dá-nos graça para prosseguirmos a nossa carreira cristã, Senhor. Aqueles que estão desanimados, dê um coração de ânimo, aqueles que têm, de alguma forma, Senhor, caído pelo caminho, que haja arrependimento, que haja, Senhor, cura, como a Tua palavra diz, que haja, Senhor, restabelecimento das mãos descaídas e dos joelhos trôpegos. Aqueles que estão frios, Senhor, acende, aquece o nosso coração, para que possamos correr a carreira, buscando conhecer mais da Tua vontade, mais daquilo que o Senhor nos deu em Cristo, frutificando toda a boa obra, Senhor, e sendo gratos
sempre a Ti com alegria. Bendizemos, Senhor, Teu nome, em nome de Cristo. Amém.